Bruxo Mago Negro. Gente, já há algum tempo pedem para que eu explique um pouco mais sobre Lilith, porque as pessoas, algumas não sabem de onde vem e outras pensam que sabem, mas não explicam. Quanto aos cultos que tem hoje, se eu falar isso mais adiante, porque eu coloquei um vídeo já há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, aqui no canal, mostrando na Bíblia, né? Essa Bíblia que tem em casa aí, aonde é que está Lilith, ou aonde é que está a parte da Gênesis que dá condições para que se faça essa interpretação. Porque Lilith é uma interpretação. Tá? Lilith é uma interpretação que vai aparecer depois de muitos anos, mas muitos anos. Primeira coisa que a gente tem que entender é assim, ó, as escrituras hebraicas elas começam a passar para o papel, ali por volta do ano 1000 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, se você prefere assim, mas antes da Era Comum. Isso é o reinado do rei Davi, entre rei Davi e o rei Salomão. É nessa época aí que começam a escrever, passar para o papel. Antes disso não tinha nada escrito. E algumas pessoas chegam a dizer, olha, Lilith na verdade é Lilito, que é um demônio da noite, dos ventos e da tempestade, na tradição acadiana, que é uma tradição da Mesopotâmia. A gente vai chegar lá. Bom, onde é que eu encontro a base para fundamentar Lilith? Bom, vocês vão encontrar no Gênesis capítulo 1, versículo 27. Tá? Tá escrito lá assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou-lhes e disse-lhe, fecundas e multiplicai e enchei a terra. Tá, então aqui, na Gênesis capítulo 1, versículo 27, uma Bíblia comum, cara, está a primeira mulher. Poderia encontrar na escritura no hebraico? Sim. Também vai ter no hebraico. Isso aqui tem que ler de trás para frente, é uma desgraça. Cadê o 27 aqui? 27. Aqui tem que ler de trás para frente. Então, e Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus, e criou macho e fêmea, criou-os. E Deus abençoou, e Deus disse-lhes, frutificai e multiplicai. Tá? Tudo que tem na Bíblia, que vocês leem hoje, estão aqui nas escrituras hebraicas. Tá traduzido. Tem algumas diferenças? Tem, mas tá lá. Tá? E aí depois, no capítulo 2 da Gênesis, aí é no versículo 23, se não me engano. No 23. Mas vamos ler aqui o versículo 18 primeiro. Porque vocês viram lá no capítulo 1, versículo 27, vocês viram que Deus criou o homem e a mulher. Deus, macho e fêmea os criou. Criou os dois. E aí, no capítulo 2, olha o que diz o versículo 18. Ninguém lê o versículo 18, as pessoas vão direto para o versículo 22. Mas é importante ler o versículo 18, que é onde vai basear, tá? Ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Mas como que ele está só? Farei uma auxiliadora que seja idônea. Por quê? Porque a primeira não era.
É o que está dizendo aqui. Algumas pessoas vão dizer, bruxo, mas a Gênese é a junção de vários trechos, então talvez não esteja em ordem cronológica. Ok. Isso até pode ser possível. Mas aí, meus queridos, o versículo 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar de sua carne. Versículo 22. A costela do Senhor tomada ao homem transformou-se numa mulher, e ele trouxe, e disse o homem: Esta, afinal, é osso do meu osso e carne da minha carne. Ou seja, o Adão está dizendo que existia outra. Então essa interpretação de que são textos diferentes que contam a mesma narrativa, só que alguém escreveu a primeira parte e outra pessoa escreveu a segunda, bom, isso cabe de interpretação. Mas está aqui. E aonde é que aparece a primeira vez, sem a interpretação do bruxo? Tem algum livro que fale a respeito disso? Tem. Existem alguns livros, o Midrash, por exemplo, que é um livro sobre a tradição judaica. Desculpa. O Midrash fala que existe outra mulher antes de Eva, só que ele não fala quem é. Depois vai vir o alfabeto. O Midrash é do entre o século IV e o século V. Depois vai vir o alfabeto de Ben Sirá, que também é entre o século, mais preciso, no final do século IV, início do século V, e entre o século V e o século VI. E aí, no alfabeto de Ben Sirá, começam a colocar, a fazer essa afirmação de forma mais sucinta, de que existia uma outra mulher. E aí o Zohar, que chega no século VI, entre o século VII, que é o livro do esplendor, que é este aqui, ó. Aqui tem Lilith por tudo, meu chapa. Tem Lilith por tudo. Mas prestem atenção num detalhe. Não quero tirar a tua crença nem a tua fé nesta entidade ou divindade. Lilith. Vamos supor que tudo que nos ensinaram e que se baseando por aqui, existiu uma mulher antes de Eva? Aí eu pergunto, o que você considera um demônio? Você considera que alguém que nasceu, tenha sido criada, de forma divina ou não, nasceu e viveu nessa terra, se transforma em demônio? Por quê? Existe alguma outra figura aqui, que é um livro cheio de fabulação, tem muita fabulação aqui. Muita coisa, que é questão de interpretação, são lendas da cultura hebraica. Existe mais alguma que transformou um ser humano em demônio? Não. Não tem nenhuma. Nenhuma outra. E tem muita gente ruim ali. Cometeu muitos pecados. Transgrediu muitas regras. Salomão foi um deles. Davi foi um deles. Mas nenhum deles virou demônio. Por que a primeira mulher de Adão virou demônio? Será? Lilith é tão importante para a cultura judaica que para os estudantes de Cabala, esse livro aqui, quem pessoa vai estudar Cabala, se ela não leu isso aqui ou se ela não entendeu isso aqui, então ela é cabalista de sei lá do que. Tem que ler o Zohar, tem que entender isso aqui.
É difícil? Cabe muita interpretação? Cabe muita interpretação. Mas se tu conseguir entender um pouco, já tá bom. Lilith é tão importante para a cultura judaica, dos cabalistas, dos judeus místicos, tá? Porque existem duas classes de judeus. Existem várias, né? Mas vamos colocar aqui duas classes. Que é a do judeu tradicional, que não é místico, e do judeu místico. O judeu místico é o que acredita no Zohar e o que acredita em Lilith. Acredita que Lilith é um demônio. E que é um demônio que foi criado pelo próprio Deus. Depois da criação, ela se transforma em um demônio. Qual é a imagem? Lilith tem imagem? Claro. Tem imagem. Tem. Tem essas figurinhas que a gente encontra por aí, bonequinhos, coisa e tal, mas a figura que representa a Lilith desde a antiguidade é a coruja. Por que é a coruja? Bom, mais adiante nós vamos chegar lá em Lilith. Aí vocês vão entender. Porque Lilith era uma deusa da noite e era representada por uma coruja. E a história de Lilith está até na epopeia de Gilgamesh, que é um conto sumério. Pá! E esse sim é antigo. É de 2300 antes da Era Comum. Então, talvez as pessoas que hoje cultuam Lilith estejam cultuando Lilith. Quem sabe o que está cultuando, sabe. Agora, quem não sabe, vai ficar perdido. Então, para não ficar perdido e não fazer papel de palhaço, é melhor ler. Para saber o que está fazendo. Eu poderia mostrar para vocês aqui, ó. Estou numa gripe, meu doido. Eu poderia mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui que eu tenho na mão aqui, ó, é o dicionário de demônios, tá? Se vocês quiserem comprar, tá aí, ó. Se eu chegar na letra L aqui, vai passar de Lilith para Lirium. E Lilith não tem. Não tem Lilith aqui nesse livro. E é um livro que diz que tem a relação de todos os demônios. É um dicionário de demônios. Mas Lilith não tá. Por que não tá? Porque eles associaram Lilith a Lilith. Porque quem conhece é o que vai fazer. Porque Lilith não é anjo caído, porque os anjos nem caíram. Eu cansei de falar isso, né? E as pessoas parecem que não entendem. Os anjos não caíram ainda. Ainda não. Isso está lá no livro do Apocalipse, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Está aqui no fim do livro, abençoado. Já foi tocada a sexta trombeta, a primeira, a segunda, a terceira. Esses dias eu falei com o pastor disse, já estão tocando as trombetas. Eu digo, mas Cristo já veio, abençoado. Não? Então para com essa conversa. Então não caiu anjo nenhum, meu chapa. Não, ainda não houve. Bruxo, mas está escrito lá, vi que houve guerra no céu. Ele viu durante uma visão, abençoado. Tá lá, tá escrito no livro, pelo amor de Deus. É impossível que as pessoas não leiam. Calma. Então, Lilith está baseada lá na Lilith da epopeia de Gilgamesh,
que é de 2300 antes da Era Comum. O Zohar, que explica Lilith, que coloca Lilith, foi escrito no século VI ou VII. Ou seja, quem escreveu isso aqui já tinha conhecimento de Lilith. Lilith influenciou tanto os judeus cabalistas. Tu é cabalista? Tem certeza? Ah, não, bruxo, eu dou uma estudadinha. Ah, bom, então tá bom. Porque senão tu vai fazer sexo só na posição do missionário. Porque todo judeu místico, até hoje, só existe uma forma dele fazer sexo com a parceira, é na posição do missionário. Por causa da história. Que horror! Por causa da história de Lilith, que não aceitava ficar por baixo, e é por isso que ela é transformada num demônio. Se é que tu acredita nessa fantasia. Tem gente que acredita em São Cipriano. Tem gente que acredita na bruxa de Évora, que a bruxa de Évora foi a mentora de São Cipriano. São Cipriano é do século III. É do tempo do Diocleciano. E a bruxa de Évora, a mulher que estava em Évora, uma cidade lá do interior de Portugal, que foi durante muito tempo os olhos do imperador de Roma. Tem um livro contando a história da antiga cidade de Évora. Quer conhecer a verdade sobre a bruxa de Évora? Vai ler esse livro. Esta mulher que se torna bruxa e vai viver lá em Évora, que é considerada bruxa, ela é do tempo da ocupação dos mouros. E isso se dá no ano 1000 depois de Cristo. Como é que ela pode ter sido a mentora de Cipriano se eles viveram quase 1000 anos de diferença? Eu vou fazer um trabalho sobre São Cipriano e a bruxa de Évora para vocês. Vou fazer. É uma fabulação das mais cruel. Vamos voltar para Lilith. Tá, então Lilith está baseada na Lilith. Na Lilith. Esta sim, uma deusa. Ou um demônio, se você prefere. Porque quando cristianizaram o mundo foi cristianizado. Né? O mundo ocidental foi cristianizado. Tudo que era deusa foi transformado em demônio. Mas essa Lilith já era considerada, na época dela, um demônio. Ela nunca foi uma deusa, sempre foi um demônio. E provavelmente associaram. Bruxo, o que tu cultua? Bom, primeiro eu sou homem, eu não posso ser sacerdote de Lilith. Mas nós aqui no templo temos esse entendimento que Lilith é Lilith. Mas a gente usa a palavra Lilith para que o povo compreenda. Porque eu falar de Lilith não vai resolver nada. Vão dizer que eu sou analfabeto. Para tu poder entender isso, tem que entender assim, ó. A magia tradicional, o ensinamento tradicional, seria a física mecânica, tá? E a magia do caos, ela é a física quântica. A magia tradicional seria a magia mecânica e a magia do caos é a magia quântica. Porque tudo pode ser feito baseado em leis. Nossa, as leis herméticas estão aí para garantir isso. Bruxo, se eu adorar Lilith, tu vai criar uma egrégora de energia que tu vai chamar de Lilith.
Mas é porque tu criou. A magia do caos traz esta vantagem. Criar um servidor com este nome. Mas a deusa original, que é cultuada com o símbolo que é uma coruja, e por isso as pessoas usam Lilith e usam uma coruja, e os judeus, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês, se eu achar na internet uma imagem da antiga Lilith que eles usavam, os amuletos que eles usavam de proteção, é uma coruja. O desenho é uma coruja. A imagem é uma coruja. É só olhar, só prestar atenção. Vocês vão ver a coruja ali. Mas a coruja é buscada na tradição acadiana, que é lá da Mesopotâmia, que é a de 2300 antes da Era Comum. E simplesmente foi adaptada. Tem problema? O problema é a minha garganta, o resto não tem problema nenhum. Tá, eu espero ter trazido um pouco de luz sobre o que é Lilith. Para que vocês não fiquem com essas coisas aí de que Lilith é uma deusa. Não. Se tu vai cultuar alguém como deusa, é Lilith. Lilith é uma fabulação judaica. Meu abraço a todos vocês.